Este é um daqueles vídeos em que eu simplesmente me sento aqui com vocês e que vai para o YouTube unedited. Porque eu tenho mais que fazer enquanto ando com os tours do que editar vídeos. Que é muito absorvente e parabéns a quem o sabe fazer e o faz bem. Não é o meu caso. Mas o meu caso é eu estou aqui para partilhar, para realmente partilhar. E porque o meu trabalho, a minha formação de base, aquilo que eu fiz toda a minha vida sempre foi educação. Para educar, para desmontar, para descodificar, para explicar. Porque mesmo as coisas aparentemente mais óbvias precisam de ser culturalmente contextualizadas. Okay? Quem é das áreas das humanidades, história da arte, antropologia, isto vai-lhes parecer muito básico. Mas para quem não seguiu esta via, não faz disso a sua vida, não é nada óbvio. E aquilo que se revela quando se tiram as camadas é mesmo muito importante. O Japão está a mudar. O Japão está a mudar muito. Foram agora estas eleições e o Japão vai mudar muito. E posso-vos dizer que a minha perspectiva é uma perspectiva que é minoritária na internet. O mundo da internet sobre o Japão está dominado do white man. É predominantemente um tipo de visão, as opiniões, como o algoritmo está posto a funcionar, aquilo que se promove, as ideias, as correntes, as viralidades, os memes, tudo. Está tudo feito por um ponto de vista que é masculino. O meu ponto de vista é minoritário, porque sou uma mulher, porque falo com outras mulheres, porque conheço muito bem outras mulheres que têm famílias, que têm filhos. Não é o mundo das girlies. O mundo das girlies apela a um visionamento masculino, porque há o fator da atratividade. Não é esse o meu mundo. Não é esse o meu target, não é essa a minha posição, não é esse o meu objetivo. Eu estou aqui para vos falar do Japão que vocês normalmente não encontram, que o algoritmo normalmente não vos alimenta. Portanto, vocês se viram este vídeo já é com muita sorte. Muita sorte. Ou vocês são seguidores de longo tempo, obrigado por isso. Sou a malta do Brasil que me suporta sempre. O meu coração está com vocês. E cada vez mais acabam por vir nos meus tours, o que é ótimo, porque também há montes de brasileiros em Portugal a virem para o Japão. Mas é assim, ou vocês são seguidores de muito tempo, é muito difícil vocês encontrarem os meus vídeos e entrarem nesta discussão, neste brain, neste tickling brain. Portanto, se viram, não deixem passar o canal. E agora vamos ao que eu quero aqui falar. O Japão está a mudar muito. Houve estas eleições, não é? E estas eleições basicamente abriram a porta à mudança da Constituição japonesa, do artigo 9º, que é uma coisa que já se fala há mais de 10 anos, que já veio do Abe, que já era um cavalo de batalha dos políticos dessa facção. E que agora, com esta maioria retumbante, é uma coisa que pode mesmo acontecer. Mas já no ano passado se tinha notado, sobretudo com o crescimento online, aquela curva ascendente no mundo online do Sanseito, do partido da extrema-direita, junto dos jovens japoneses, isto aí foi mind-blowing para mim, dos jovens japoneses, que estavam completamente divorciados da política nos anos anteriores. Se calhar é por causa disso, não é? Tinham tão pouco envolvimento político que se deixaram cavalgar na onda das viralidades. O Sanseito agora está com muito menos popularidade, já agora. Mas isso aconteceu. E o Japão mudou muito. Quando eu digo o Japão mudou muito é porque eu tenho perspectiva, sabem? Eu ando nisto desde 2009. 2009. Portanto, a minha perspectiva é de longo curso. Coisas em que se nota que o Japão mudou muito. O iene estar muito baixo. As pessoas que estão aqui a trabalhar e a ganhar em ienes estão a ganhar muito pouco. E têm estado a construir muito ressentimento em relação a... Não em relação ao que deviam, que é mudarem as condições no seu país para que sejam mais prósperos e felizes, mas em relação aos outros que vêm de economias em que isso não acontece, ou aos outros porque há um movimento antiglobalista, de achar que é por causa da globalização ou das pressões do mundo exterior sobre o Japão que o Japão não está melhor do que devia estar. Isso são ideias que têm um germen perigoso num país como este. Mas a esmagadora maioria da população, e particularmente, e é este aquilo que eu posso contribuir, particularmente as mulheres, e particularmente as mães, as mulheres com crianças ou na perspectiva de as virem a ter, não gostam desta ideia do país estar a ser
mais áspero para com os estrangeiros, residentes, particularmente residentes, menos amistoso para com o panorama das relações internacionais e da sua inserção num contexto globalizado, negociado nos seus próprios termos. Mas elas não gostam desta ideia de, não, agora vamos todos achar que a globalização é má. As mulheres, as mães, também acham isto um bocado exagerado. E o ponto mais importante, as mulheres, as mães, não gostam da perspectiva de o Japão se militarizar no futuro. Não gostam. Minhas amigas, nenhuma mãe quer mandar os filhos para a guerra, ok? Isso parece too obvious to say out loud, mas é um facto. Então aqui nós temos um contexto político um bocado curioso. Agora vou-vos contar as micro-histórias e o que é que a gente pode tirar das micro-histórias. E as micro-histórias, para além de serem histórias isoladas, eu também tenho a vantagem de vos poder falar de um ponto de vista de alguém que conhece muitas histórias por causa de trabalhar no setor das relações internacionais, da cultura, do turismo, disso tudo. Então, nos aeroportos no Japão, quando vocês chegam e são visitantes de turismo, em princípio, vocês têm que passar por algum tipo de procedimento de imigração, ok? E os protocolos dos funcionários que estão nas várias etapas desses procedimentos, aquilo que eles aprendem a fazer, aqueles que eles são instruídos a fazer, tem sido ser desproporcionalmente orientado para vigiar aquilo que entra no Japão. Na forma das malas que as pessoas trazem e na forma das pessoas que trazem. Que não é igual, por isso é que eu digo desproporcional para os japoneses. Então, por exemplo, as malas dos estrangeiros são mais, em termos proporcionais estatísticos, são mais abertas para fazer random checks do que as malas dos japoneses. As malas dos estrangeiros são mais cheiradas por aqueles cães que cheiram se vocês têm drogas e não sei o quê, do que as malas dos japoneses. Os corpos dos estrangeiros são mais inspecionados quando têm que ver se vocês têm alguma coisa do que os dos japoneses. As entrevistas ou as perguntas, sempre a mesma coisa. E vocês diziam, porque é óbvio, os outros estão a retornar a casa. Quando nós retornamos a casa também deixam-nos sempre passar. Mas quem tem um passaporte japonês podia viver no estrangeiro. Quem não tem um passaporte japonês pode ser japonês. E agora vou-vos explicar isto. Quem nasceu no Japão, nunca viveu noutra terra, nasceu numa maternidade japonesa, toda a vida viveu aqui no Japão, fala japonês como língua nativa, entrou na creche no Japão, na escola no Japão, aprendeu tudo no Japão, não sabe falar outra língua. É culturalmente japonês. Se os seus pais foram estrangeiros, essa pessoa não é japonesa. Essa pessoa não tem direito ao passaporte japonês e não é japonesa. Se os seus pais forem de outra nacionalidade, tiveram vindo para aqui, emigrar, fazer a sua vida, essa pessoa não pode ser japonesa. Então se essa pessoa vai ao estrangeiro de férias, não sei o quê, e volta, etc., essa pessoa vai ser tratada como um estrangeiro toda a vida. Mesmo que faça as suas contribuições, que trabalhe, que dê o litro, ok? E na minha área, obviamente, os guias, os intérpretes, as pessoas que trabalham em multiculturalidade, vai tudo lá parar. Estão a ver? É predominante que se vai parar neste setor. Outra coisa que eu noto é nos serviços. Muito simples, olha. No hotel onde eu estou, que é um hotel de acesso direto a um aeroporto, portanto é um hotel que deveria estar preparado para um público, uma clientela maioritariamente estrangeira, ou os japoneses que estão em viagem, ou os estrangeiros que chegam aqui. É um hotel em que o seu target é esse, isso é importante frisar. No serviço de pequenos almoços, numa sala francamente disponível, com muitas mesas vazias, o staff estava, não uma, não duas, não três, N vezes, eu contei pelo menos 5 e depois deixei de contar porque simplesmente estava a comer. O staff levanta os tabuleiros das coisas do pequeno almoço quando as pessoas se levantam do assento para ir buscar mais qualquer coisa. Porque os tabuleiros do pequeno almoço no Japão geralmente são mais pequenos do que comparativamente um tamanho ocidental. As pessoas põem algumas coisas no tabuleiro, aquilo que se lembram que querem comer primeiro, sei lá, se gostarem de pão, torrada, etc. Levam para a mesa e depois pensam, vou buscar uma frutinha. Os grupos tipicamente é isso. A fruta vão buscar depois, ou o café e o bolo vão buscar depois. É um bocado a sobremesa do pequeno almoço. Na primeira parte comem
outras coisas. Se quiserem mesmo um pequeno almoço japonês, tem a parte do arroz, da sopa, do peixe grelhado, até do caril, etc. Mas as outras coisas lembram-se mais depois, ou o iogurte lembram-se depois. Então quando as pessoas se levantavam para ir buscar as coisas, apesar de haver um cartão na mesa que diz ainda estou a comer, e que diz em inglês I'm still eating, e em japonês, e tem um bonequinho e não sei o quê, os funcionários iam e limpavam tudo. E a mesa ficava limpa. Mas as pessoas ficavam chateadas, e com razão, porque ainda tinham coisas por comer. E porque às vezes estavam a contar. Isto literalmente aconteceu. Tinha uma torrada e tinha uma coisa que tirou que pensava que era manteiga, mas era margarina. Não gostou da margarina. Pensou, vou buscar outra coisa para pôr na torrada. Quando voltou já não tinha o tabuleiro que tinha a torrada. E as torradas demoravam a fazer, porque a torradeira passava as torradas muito lentamente num tabuleirinho. It's a whole thing. Então, isto estava a consternar as pessoas. Outra coisa, um casal com 2 crianças. Adoráveis já agora. Deviam ser australianos, pelo sotaque. Toda a gente sabe como é que é viajar com crianças pequenas. Nenhum daqueles miúdos tinha mais de 5 anos e eram 2. O miúdo era absolutamente adorável. Andava descalcinho. Desculpem, eu comovo-me a falar de crianças porque eles são fofos. Andava descalcinho, a correr, e o pai, walk! De género, não corras! E o miúdo parava um bocadinho. Depois esquecia-se, memória de peixe, continuava a correr. Fofíssimo, adorável. Então, eles primeiro estavam o pai na mesa e a mãe estava a ir buscar as coisas. Mas depois as crianças ficaram um bocadinho fuzzy, estão a ver? Mami. E vai, ok, pronto. Lá vou eu com eles para o pé da mami antes que isto comece o berreiro. Então deixaram as coisas deles a marcar a mesa. Obviamente tinham um monte de estralha para os miúdos, tinham livros para entreter os miúdos, eles vinham preparados, ok? Não são pessoas daquelas que, não deviam viajar com crianças. Número 1, toda a gente deve viajar com crianças. Viajar faz bem, com crianças e tudo. Número 2, eles estavam preparados. Mas foram todos buscar as coisas. Quando tinham coisas, punham na mesa. Mas iam buscar à medida que os miúdos iam dizendo que eram isto, que era aquilo. E as pessoas do restaurante iam tirando as coisas da mesa porque pensavam que aquilo eram restos não comidos. Agora, destas situações todas, isto é uma historieta deste hotel neste momento, que aconteceu nestes dias. Mas isto já aconteceu em muitos hotéis. Eu já vi isto acontecer em muitos sítios. Agora é que eu digo que o Japão mudou. Em 2009, 2010, 2011, 2012, põe a minha mão no fogo que o que ia acontecer se alguém dissesse, olha, os senhores tiraram aqui as coisas da minha mesa que não deviam. O que ia acontecer era um grande pedido de desculpa de 2 pessoas, do staff que tirou as coisas da mesa e do gerente de sala, da pessoa que está ali a gerir o pessoal na sala. Pedido de desculpa, César. Quase. Não digo de sentado de César, mas quase. Estou a dizer exagero. Mas ia haver um pedido de desculpa. Ia haver uma férias, ia haver um pedido de desculpa. Talvez houvesse um bónus, talvez houvesse um voucher para o serviço de spa do hotel, whatever. O Okiakusama estava lá em cima. Ok? Não é isso que acontece agora. Não é isso que tem acontecido no ano passado e não é isso que aconteceu este ano e não é isso que aconteceu nesta situação. O que aconteceu foi a senhora que é a chefe de sala, a qual eu falei, e os outros também estavam a queixar-se, chamar outra pessoa para aplacar a fúria, acalmar o conceito de harmonia de fachada, acalmar a pessoa que estava a queixar, pondo-lhe na mesa cutlery completamente inútil. Eu não estava a pedir, ninguém estava a pedir para usar colher e garfo e faca. Então pôs a cutlery na mesa, mas nenhuma destas pessoas não sabia usar pauzinhos e toda a gente sabia usar pauzinhos. A questão não era essa. Mas para os outros hóspedes e para os japoneses verem, há ali uma coisa a acontecer. O que é que se está a passar? Ele está a pôr talheres na mesa. É porque aquelas pessoas não sabiam comer sem usarem os talheres ocidentais, basicamente. Então está a tirar areia para os olhos das pessoas. Esse é o número 1. Número 2, ninguém pede desculpa. Ninguém traz o tabuleiro de volta, ninguém pede desculpa. Só não obrigaram as pessoas a sair. Ou seja, deixaram as pessoas irem servir de mais coisas. Porque isto também era o fim da picada. Se dissessem às pessoas, não, você já usufruiu do seu pequeno almoço, a mesa já foi levantada, agora está na hora de sair. Não vai usar isso para usufruir de um segundo pequeno almoço. Pelo menos deixaram-nos ir buscar as coisas. A questão da família, disseram-nos para irem para outra sala, que foi um bocado mal. Disseram que temos aqui outra sala só para vocês. Aquilo não era outra sala só para eles, ok? Aquilo era outra sala para eles não incomodarem as pessoas. Então é nestas pequenas coisas que se começa a notar
que o Japão tem mais fricção, tem mais animosidade, tem mais azedume para com os estrangeiros. Isto é uma micro situação. O staff devia estar treinado de outra maneira, devia perceber que existem constantes culturais, de que os não japoneses não necessariamente fazem um tabuleiro com tudo ao mesmo tempo. Que outra coisa que eles disseram, as pessoas disseram, e eu inclusivamente também disse, o cartão está voltado I'm still eating para cima. I'm still eating. Ou seja, as pessoas disseram, e eles disseram em japonês, acharam que eu não percebia. Mas os estrangeiros esquecem-se do cartão, não viram? Foi mais um dos que esqueceu do cartão. Não é. Portanto, eles partem do princípio, os estrangeiros esquecem-se de virar o cartão, os estrangeiros deixam a comida por comer, desperdiçam muito. Portanto, se há um tabuleiro com meias coisas comidas e meias coisas ainda lá, e o cartão de comer ainda está virado para cima, isso quer dizer que eles não comeram porque não gostaram, não viraram o cartão porque eles não querem saber do cartão e foram-se embora. Portanto, nós vamos limpar a mesa para manter a mesa limpa, porque ter mesas sujas com coisas acumuladas que não sejam tiradas imediatamente é lido culturalmente pelos hóspedes japoneses como sendo sloppy, como sendo má gestão, como eles não tendo brilho no que fazem. Então, eles têm um programa pré-instalado, que é o programa de qualidade do serviço a fazer as coisas desta maneira. Os outros, que têm outra cultura que não é japonesa, têm outro tipo de programas pré-instalados. E nenhum deles entende o outro, sendo que esta não é uma situação igualitária, que há alguém que está a ser servido e alguém que está a servir. E quem está a servir é que tem que entender quem é que está a servir. E aqui no Japão não é assim. Vocês não vão mudar o sistema. Eu já estive com grupos, não é o caso agora, mas eu já estive com grupos, particularmente quando trabalhava com agências, mas não só, de pessoas que... Não estou a dizer que estas pessoas não eram inteligentes. Pessoas inteligentes, com carreiras fabulosas, com idade para serem quase meus pais, aos quais eu devia respeito, mais que não fosse por causa disso, e dizerem, mas vá lá dizer-lhes que façam assim. E eu a dizer às pessoas, não sou eu que vou mudar um sistema deles. Eles têm um sistema de servir, não é por eu dizer que eles vão mudar. Mas vai lá dizer, o que é que custas lá dizer? Pode ser que eles mudem. E as pessoas insistem que eu vá lá dizer. Se eu for lá dizer, nós só perdemos tempo, somos postos de parte e somos mal servidos no futuro e vamos contribuir para sedimentar na cabeça não só daqueles com os quais estamos a contactar, mas todos os seus colegas, todos os seus staffs. Isto depois é falado nas reuniões de staff. Eu sei porque eu já trabalhei do outro lado, eu sei que há reuniões de staff em que não ajuda em nada. Não somos nós, um cliente, que vai mudar um sistema. Não somos nós, um estrangeiro residente, que vai mudar um sistema. Ok? Não somos. O Japão funciona por sistemas. Alguns sistemas funcionam a seu favor, ao favor do Japão. Há outros sistemas pré-instalados no Japão que neste momento, neste contexto político, económico, global, funcionam contra o Japão. Contra si mesmo. É dar 2 tiros nos pés. Mas eles ainda usam um sistema. Porque todas as sociedades fazem isto, ok? Não estou a dizer que a sociedade ocidental, mediterrânea, Portugal, que é de onde eu venho, seja perfeita. Não é. E temos muitos sistemas que também damos 2 tiros nos pés. Mas é preciso as pessoas saberem, quer venham para viver, venham para estudar, venham para trabalhar ou venham só para turismo, que o Japão é um país de sistemas, não somos nós que vamos mudar. E aquela ideia de, mas vai lá e diz. Se calhar eles ainda não se aperceberam. É fofa. É inocente. Mas não. Ok? Não, só vai ser mau. Só vai ser mau. Então o Japão está a mudar. Algumas coisas estão a mudar para melhor. Eu acho que o engajamento da malta nova com a política, no início, quando todos descobriram que politics is a thing, foi por causa do Sensei, então foi mau, mas agora estão um bocadinho mais conscientes de que têm um papel a representar na política. Por exemplo, em 2012 estive na Kyoto Gaidai como visiting researcher e como professora convidada de algumas cadeiras, e estive na Sofia, e depois estive na Ritsumeikan, em Oita, Beppo. Portanto, estive em várias universidades de partes diferentes do Japão e conheci o que é que são os alunos do Japão e também os alunos estrangeiros que estão em universidades japonesas. Por exemplo, há muitos indianos, etc., a estudarem aqui no Japão, particularmente na Ritsumeikan.
Os estudantes japoneses tinham zero noção. Os estudantes universitários japoneses estão numa posição completamente diferente dos estudantes universitários da Europa Ocidental, etc. E digo eu da América. Têm zero noção de como é que a sua sociedade funciona. Estudaram muito para exames, estudaram muito em aulas depois das aulas, nos centros de explicações, estudaram muito para entrar nas universidades, particularmente se entraram em boas universidades, mataram-se a estudar, mataram-se a trabalhar, esforçaram-se muito, isso é meritório, mas não sabem estar no mundo, não sabem estar em si mesmos, não sabem estar no seu corpo, não desenvolveram sentido crítico, têm muito pouco desenvolvimento de inteligência emocional. Portanto, do ponto de vista cognitivo, biopsicossocial de um pedagogo, a gente chega a estas aulas e chega a estes alunos e fica assim: what? Eu estou a lidar com miúdos de 12 anos em corpos de 20. O que é que se passa aqui? A questão de dormirem nas aulas porque estão a estudar os manuais para irem às entrevistas de emprego quando já estão no 3º ano e, portanto, ninguém quer saber, mesmo os nossos orientadores dizem que não há faltas para desmarcar, essas coisas assim. Então, os miúdos aqui na universidade tinham zero noção de como é que a sociedade funcionava, zero noção de o que era o mundo real, só sabiam estudar para entrar na universidade. Se vocês lidavam com estes miúdos que estavam nas universidades boas. E tinham zero noção da política japonesa. E agora já não é assim. Okay? Comparando 15 anos, 10 anos para agora já não é assim. Agora eles têm um raciocínio sobre política. Pode ser enviesado, pode haver ainda muitas coisas para laminar, pode haver falta de exposição à realidade do resto do mundo, já vou falar nesse passo a seguir, mas pelo menos começam a preocupar-se sobre isso. Porquê é que têm zero noção do resto do mundo? Os japoneses não viajam, ok? Os japoneses, tipicamente, pedem poucos passaportes. No Japão há pouca gente, não é assim super normal uma pessoa ter um passaporte no Japão. As pessoas pedem poucos passaportes. Quando viajam, tendem a viajar em grupos grandes, em tours meticulosamente organizados. Eu que trabalho agora nisso, nunca vi nada a esse nível. Tá? Eu costumo dizer a brincar, mas não é brincar, é verdade. A hora do xixi está marcada, a hora da fotografia está marcada, está tudo marcado. Então esses estudos são meticulosamente organizados e são uma bolha. São uma bolha de grande impermeabilidade cultural. Quando os japoneses vão nestes tours às outras partes do mundo, eles vão com os seus tours leaders e raramente subcontratam outros serviços locais, ou quando subcontratam outros serviços locais são de japoneses também lá nesse sítio. Então o seu contacto com a realidade cultural do sítio para onde eles vão é muito perto de zero. Okay? Podem fazer coisas como comer as comidas do sítio, ou ir ver um espetáculo, ou passear nas ruas, mas não é realmente ir a esse sítio. Esse sítio é um cenário para a projeção da sua expectativa do que é visitar aquele sítio. Eles não estão realmente a visitar aquele sítio. Eles estão a fazer uma espécie de transformar em 3D e vagamente sensorial uma imaginação de um lugar. É o terceiro passo na cabeça deles. O que é muito giro do ponto de vista de estudar ciências sociais e antropologia, mas depois na realidade o que é que acontece? Há poucos japoneses que viajam, eles têm poucos tempos de férias, é muitíssimo caro para eles viajar agora por causa do iene estar baixo. Pouca gente pede o passaporte. Quando viajam, viajam geralmente nesses contextos e não conhecem as outras civilizações, as outras culturas, outras maneiras de resolver problemas, outras maneiras de pensar sobre a realidade, outras maneiras de encontrar compromisso, outras maneiras de negociar a autenticidade. Quando isso não é permeável na cultura japonesa, porque não a têm cá dentro do Japão e porque não a contactam com ela indo lá fora, uma sociedade continua a cristalizar-se. E quando essa cristalização está a acontecer ao mesmo tempo que uma determinada viragem política para qualquer um dos extremos, isso é uma panela, um caldinho complicado. Neste momento, eu acho que eu fiz muito bem a escolha que fui fazendo ao longo dos últimos anos, que é andar dentro e fora e não me comprometer com mudar a minha vida, como se costuma dizer, pôr todas as minhas fichas, não é, na mesa de póquer no Japão. E o benefício está todo, 100%, nas sessões de formação que eu tive no MOFA, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, em 2009, em Tóquio. Minato.
Porque nessa formação tornou-se muito claro que não era o objetivo do Japão, nem naquela altura, nem a longo prazo, ter uma quantidade significativa de estrangeiros residentes permanentes e ter a sociedade japonesa perder a sua noção de homogeneidade e de etnicidade. E quando isto nos é dito preto no branco, em sessões de formação no Ministério dos Negócios Estrangeiros, naquela altura, é muito óbvio que temos que redirecionar as nossas expectativas. Não estou a dizer que quem tenha feito a escolha recente de vir para o Japão estudar e trabalhar não possa ter um bom bocado, não possa passar aqui uns bons anos e não possa reconstruir aqui a sua vida. Eu conheço japoneses que vieram para o Japão nessa mesma altura, 2009, 10, 11, 12, e ficaram, e são felizes, e têm família, e está tudo bem com eles, ok? Só quero dizer que isso é extremamente raro porque o sistema não está feito para que isso encaixe. Essa é a areia na engrenagem. Pode passar. O grãozinho de areia pode andar na engrenagem e a engrenagem ainda funcionar. Mas a engrenagem não tolera muitos grãos de areia. Essa é que é a realidade. E cada vez menos tolera grãos de areia. Cada vez mais isso é visto como um grão de areia na engrenagem. Portanto, esta foi uma descodificação muito lata. O Japão tem milhares de anos de história, milhares de anos de património cultural e artístico, que eu tenho a sorte de ter dedicado as últimas décadas da minha vida a aprofundar e a ter o prazer de mostrar às pessoas. É um sítio espetacular, particularmente agora, para quem está a operar numa divisa que não é o ien, espetacular para visitar e para passar tempo. Mas tenham em conta, recomendo eu, acho eu que é mais enriquecedor para vocês terem em conta que qualquer pessoa que visita o Japão e não é etnicamente japonês tem uma repercussão muito grande nas coisas que diz e que faz e como se comporta, na maneira como os japoneses vão percepcionar os estrangeiros como um todo, como uma espécie de bolo, uma massa anómala. Somos todos embaixadores desse rótulo que ninguém pediu para ter, que é o rótulo do estrangeiro. Pode fazer a diferença nós comportarmos numa maneira em que somos harmoniosos, em que encontramos consenso, em que contribuímos para as soluções e não para os problemas. Pode fazer a diferença para alguém que vive no Japão permanentemente, que é o estrangeiro residente e que está a lidar com esta fricção e com esta animosidade a um nível cotidiano. Portanto, a internet está cheia de memes acerca do turista que é um bocadinho totó e que faz coisas no Japão que não devia fazer. Não só não sejam esse turista, como notem que se na parte dos serviços, dos providenciadores de serviços, fizerem coisas que vocês acham que são inaceitáveis, 99% dos casos é porque eles não entendem que são inaceitáveis. E 90% dos casos eles não serão capazes de entender mesmo que lhes explique. E uma destas situações do pequeno almoço, que eu não falei no início porque não era o tom que eu queria dar à conversa, mas que no final agora vocês já percebem, numa destas situações, que eram outros asiáticos, e assim, eles pareciam chineses, mas eu não sei de que parte. Okay? A China tem muitos idiomas, tem muitas línguas. Eu sei que não era cantonês, porque reconheço macaense e Hong Kong fala dessa zona logo, mas não sei de que parte é que eles eram. Mas esses ficaram muito furiosos. Esses ficaram muito, muito, muito furiosos. Eles tinham razão para estar furiosos por causa do que lhes fizeram na mesa, mas eles ficarem furiosos não ajudou a nada. Porque eu depois notei uma coisa um bocado subtil, que é todos os outros clientes que vinham nesse mesmo tour passaram a ser encaminhados. Primeiro, ninguém entrava naquela sala de refeições e era encaminhado para uma mesa específica. Diziam sempre às pessoas que podiam escolher o que elas quisessem. Mas a partir desse momento, dessa discussão acesa que houve na sala,
todas as pessoas que vinham nesse mesmo tour e que eram dessa mesma proveniência passaram a ser encaminhadas pelo staff do restaurante, lá, sítio de pequeno almoço do hotel, para uma zona lá muito para trás da sala para estarem todos juntos e já não podiam escolher mesa. E houve umas meninas mais novinhas que chegaram mais tarde com o cabelo molhado, cheias de pressa, não sei o que, estão a ver o estilo, já ficaram a arranjar-se e eles pegaram nas coisas delas e puseram lá outra vez e disseram, com os kudassais todos, ok, mas disseram que era ali que elas tinham que ficar. E claro que os outros asiáticos são. Há um prejudice, um preconceito contra eles aqui no Japão. Mais até do que com os ocidentais brancos, digamos assim. Mas todas as pessoas que baterem de frente com a cultura japonesa nunca vão obter o que querem e nunca vão fazer um bom serviço para os outros estrangeiros parecidos consigo que chegarem aqui ao Japão. A verdade é isso, porque vocês não vão mudar um sistema chamado cultura japonesa. E sinceramente, porque é que hão de querer mudar? Isto é outro país, é outra cultura, é o seu povo que determina o que é que quer fazer disso. É muito importante, pelo menos para mim, não sei se é para vocês, pode não ser, tudo bem. Pick and choose. Para mim, porque venho daquela escola, não é? Da antropologia cultural, é muito importante eu não me confundir com o meu objeto de estudo, ok? Não é tipo, perdi-me na selva. Esse é um aviso que os antropólogos culturais têm que ter a noção, não é? Uma coisa é estarmos a analisar, a estudar uma realidade, às vezes até a trabalhar com os sujeitos da nossa realidade de observação, nossos sujeitos de estudo, os nossos informantes preferenciais. Às vezes até estamos a trabalhar com eles ao longo de muitos anos, mas não deixam de ser um objeto de estudo, analisado com certas ferramentas do pensamento, e não nos diluímos nessa realidade. Para quem visita em turismo, ou para quem está só muito apaixonado pela cultura japonesa, às vezes pode haver uma tendência para se diluir nessa realidade, mas que é uma realidade imaginada, não é a realidade que existe aqui. Normalmente a realidade média do Japão é soft power. Foi deliberadamente construída para constituir uma imagem amigável do Japão face ao estrangeiro depois da desgraça que foi a guerra. Okay? It's a whole different thing. Se quiserem, falo noutro vídeo. Agora estou ali a olhar para o meu relógio. Tenho que ir preparar as minhas coisas para o trabalho do dia. Foi um bom chat. Não sei. Digam-me vocês se foi um bom chat. E se querem mais monólogos francos com vocês a partir do Japão. Uma grande beijoca para todos. Fiquem bem. Mantenham as vossas massa cinzenta, as vossas ervilhinhas a trabalhar. Este mundo é complexo, a complexidade é que a torna enriquecedor e interessante. E façam perguntas e comentários, que é sempre bom. E sigam se quiserem saber mais.